Senhor presidente, senhores senadores. Todos nós sabemos, senhor presidente, os senadores sabem, a imprensa sabe, os brasileiros sabem que a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, é um instrumento grave, é um instrumento que não pode ser usado de forma leviana, de forma fútil, porque trata-se de um instrumento de investigação que dota o Congresso Nacional, quando acionado, de poderes equivalentes aos poderes do Judiciário. Como se o Congresso saísse da sua função tradicional de legislar ou mesmo de fiscalizar o Executivo mediante os seus instrumentos ordinários, normais, das suas comissões, dos seus requerimentos de informação, e se utilizasse de uma arma que só pode ser utilizada diante de fatos graves, pois o Congresso se desloca do seu trabalho legislativo e, de alguma forma, se investe de poderes próprios do Poder Judiciário para investigar fatos ligados a governo ou não, apontar responsabilidades, encaminhar suas conclusões ao Ministério Público para que possam os eventuais responsáveis por atos danosos ao patrimônio público, ao direito dos cidadãos, serem responsabilizados civil e criminalmente. É o que diz a Constituição Federal no seu artigo 58, parágrafo 3º. Portanto, quando um parlamentar assina um requerimento de CPI, e basta termos o número mínimo exigido pela Constituição, 1/3 dos membros de cada casa, para que, uma vez lido esse requerimento em plenário, o presidente tenha o dever de instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Caso rumoroso, já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, dá essa atribuição e mais, comina esse dever ao presidente das casas legislativas, de cada casa legislativa. Logo mais, o requerimento de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar alguns fatos escabrosos que ocorreram na Petrobras deverá ser lido pelo presidente Renan Calheiros perante o plenário desta casa. O presidente da casa, o senador Renan Calheiros, já disse que, na sua opinião, não se deve instalar, a CPI não teria cabimento para apurar essas questões, cuja gravidade, aliás, ele reconhece. Mas 29 senadores, a essa altura, pensam diferentemente do senhor presidente. Tanto é que assinaram um documento protocolado hoje ainda, pela manhã, pelo senador Álvaro Dias, em nome da oposição e de alguns parlamentares que, não sendo oposicionistas, querem investigar. Não abrem mão do seu direito e do seu dever de investigar o que está ocorrendo na Petrobras. Algumas comissões de inquérito, senhor presidente, são criadas por motivos, eu diria, que não justificariam o uso de tal instrumento. Já houve casos, não aconteceu comigo, mas já houve casos de senadores que, tendo assinado um outro requerimento em função de dar um apoio a um colega, vieram depois, melhor meditando, a retirar. Mas eram assuntos sem grande relevância. No caso da CPI da Petrobras, a situação é inteiramente diferente. Em primeiro lugar, pela gravidade dos fatos. E não me refiro apenas à implicação financeira dos prejuízos causados ao erário público por uma administração, como disse ainda ontem o líder Álvaro Dias, temerária da Petrobras. Mais de US$ 1 bilhão no caso da refinaria de Pasadena. No caso da refinaria Abreu e Lima,
Os números são assustadores. Eu creio que é um recorde mundial. Deveria ser objeto de um estudo científico. Como se passa de um orçamento de 2 bilhões e 500 milhões de reais para 20 bilhões de reais. Recentemente a imprensa noticiou pagamento de propina, acusações de pagamento de propina por parte de uma empresa holandesa a funcionários da Petrobras. São também milhões e milhões de reais, porque as cifras são sempre astronômicas. Acusação séria que mereceu uma iniciativa da Câmara dos Deputados, que aprovou um requerimento de constituição de uma comissão externa para ir à Holanda averiguar o que lá se passava. Acontecimentos graves pelo montante do prejuízo. E eu quero me referir aqui, senhor presidente, ao prejuízo que essa gestão trouxe aos milhares, centenas de milhares de brasileiros, de trabalhadores brasileiros que resgataram o seu fundo de garantia para comprar ações da Petrobras. Somente no ano de 2012, senhor presidente, foram 320 mil trabalhadores. Em 2012, o trabalhador brasileiro que tinha em ações da Petrobras o equivalente a 10 mil reais, viu o seu dinheiro ser reduzido, em um ano apenas, para 8.600 reais. Quer dizer, se esse trabalhador que resgatou um pedaço da sua poupança para os dias difíceis, tivesse mantido o seu dinheiro no FGTS, ao invés de ter um prejuízo deste montante, ele teria visto o seu patrimônio se aumentar. Ele teria passado dos mesmos 10 mil para 10.300. No entanto, ele perdeu R$ 1.600 da sua poupança, em um ano, por conta da brutal desvalorização das ações da Petrobras. O acontecimento é grave também, ou os acontecimentos objeto da CPI são graves, porque eles revelam um total descontrole da empresa, da maior empresa brasileira, do maior patrimônio brasileiro. Total descontrole. E aí, os fatos se sucedem, as revelações se sucedem a cada dia. Anteontem era a presidente Dilma Rousseff que vem a público dizer que assinou um contrato contendo cláusulas ruinosas para a empresa, cláusulas essas que ela se desconhecia, uma vez que assinou com base num resumo falho técnico e juridicamente, do qual ela tomou conhecimento em 2008. No mesmo dia, líderes parlamentares governistas e a própria direção da Petrobras contradizem a presidente da República dizendo não, Pasadena foi um grande negócio no qual a Petrobras perdeu 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mas ficamos sabendo também, senhor presidente, que neste mesmo dia de 2008, a Conselho da Petrobras, presidido pela senhora Dilma Rousseff, à época chefe da Casa Civil, havia aprovado um voto de louvor a um certo senhor Cerveró, que agora foi demitido da Petrobras por ter sido ele quem havia elaborado o documento laculoso e imperfeito. Ficamos sabendo também, depois de uma operação da Polícia Federal, do nome de uma outra pessoa, Paulo Costa, que era também diretor da Petrobras à época e corresponsável pela elaboração desse documento, falho, lacunoso, que induziu em erro a presidente da República. Senhor presidente, o senhor Paulo Costa permaneceu na diretoria da Petrobras ainda por mais 4 anos. E o senhor Cerveró foi transferido para a BR Distribuidora. A presidente não tomou nenhuma providência contra. Seguramente porque esses dois senhores tinham padrinhos políticos fortes. E não convém ao sistema de loteamento político selvagem promovido pelo governo do PT contrariar padrinhos políticos fortes de diretores de empresa, ainda que tenham eles sido responsáveis
pela elaboração de documentos falhos, lacunosos, que enganaram a presidente da República. Agora ficamos sabendo também, já ontem, que havia um certo comitê de representantes dos proprietários de Passadena, integrado pelo senhor Costa, hoje preso, comitê este em que ele, o senhor Paulo Costa, falava em nome da Petrobras. E ficamos sabendo também que a senhora Graça Fortes conviveu com essa situação como diretora da empresa e depois como presidente, sem saber da existência do tal Conselho de Proprietários de Passadena. Mas ficamos sabendo também hoje, pela imprensa, que a existência desse Conselho de Representantes de Proprietários de Passadena, integrada pelo senhor Paulo Costa, hoje preso, fazia parte de um acordo de acionistas firmado entre a Petrobras e a Astra, que nos vendeu este abacaxi, que estou injuriando o abacaxi, que é uma fruta que aprecio, este mico que foi a refinaria de Passadena. E ela não sabia. Como não sabia, tampouco, o montante exato do prejuízo, do quanto a Petrobras havia pago pela aquisição da primeira metade da refinaria. Falava-se em 320 milhões de dólares. Isso era a quantia que constava no site da Petrobras, mas a presidente Graça Fortes ainda ontem disse para o jornal O Globo que, na verdade, chega a mais de 420 milhões. Senhor presidente, esses fatos mostram que não adianta trazermos para o Senado o depoimento da senhora Graça Fortes. Esses fatos demonstram que não há controle, que os dirigentes não têm conhecimento daquilo que se passa nas profundezas da empresa. E é preciso, portanto, que este assunto que está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público da União, possa ser também investigado pelo Senado da República, pelo Congresso Nacional. Por que o Congresso Nacional terá um grau de responsabilidade menor face aos cidadãos brasileiros do que tem o Ministério Público e o Tribunal de Contas? A menos que nos coloquemos numa posição subalterna em relação a esses órgãos que estão apurando, sim, como devem apurar, esses fatos. Mas cuja apuração não nos exime do dever, nós mesmos, de apurarmos com os poderes próprios das autoridades judiciais, mediante uma CPI, o que está acontecendo, exatamente para fazer aquilo que o governo não fez, apurar responsabilidades no plano civil, no plano criminal e corrigir os rumos que essa empresa vem tomando sob a gestão do PT. Já ouço à parte, meu presidente Aécio Neves, apenas, se me permite, presidente, um minuto. Eu ouvi com estarrecimento, senhor presidente, declarações hoje, vindas do governo, dizendo que o governo vai trabalhar para retirar as assinaturas de parlamentares que subscreveram o requerimento. É de uma torpeza, é de tal escândalo, provoca tamanha repulsa esse procedimento, que eu hesitei antes de vir à tribuna para tratar desse assunto aqui. Os senadores que integram a representação do Senado, do povo brasileiro no Senado, são quase todos eles pessoas que têm carreira política longa, que se expuseram a debates, a lutas, exerceram cargos importantes, têm ainda cargos mais importantes, talvez, para exercer pela frente. Pertencer ao Senado Federal é atingir a culminância de uma carreira parlamentar, e é assim que eu me sinto. O que posso pensar de notícias que apregoam, que alardeiam a confiança do governo na torpeza de parlamentares que tenham assinado a CPI? Porque é disso que se trata. Alguém que assinou esta CPI e que retirar o seu nome estará inapelavelmente condenado à execração. Haverá sobre ele a suspeita
de estar na conta corrente desses senhores, um preso e outro demitido recentemente da Petrobras. Estará passando um atestado de vulnerabilidade moral, de incapacidade de sustentar compromissos. Por isso, senhor presidente, eu não acredito e não posso acreditar que nenhum colega meu que senta nesse plenário, em nome do povo brasileiro, legisla, vá retirar a sua assinatura. Não acredito. E mais, eu não posso acreditar que o senador Ginhardello, que é um colega com o qual eu tenho uma convivência extraordinariamente positiva, tenha feito uma declaração que li no jornal Estado de São Paulo. Seguramente foi mal interpretado, Sua Excelência. Porque o que diz ele? Diz o senhor Ginhardello, segundo o Estado de São Paulo, eu acredito que ele foi mal interpretado. Falando a respeito da tentativa de retirada de assinaturas, dizendo que o governo e seus aliados vão fazer com que parlamentares que assinaram o requerimento tirem os seus nomes naquele intervalo que ocorre entre a leitura do requerimento em plenário pelo presidente da Casa e o momento irreversível em que a CPI deve ser instalada. Vejam o que o jornal atribui ao senador Ginhardello. Neste momento, diz ele, é quando eu entro em cena. Sou especialista nisso. Vamos conseguir, trabalhando caso a caso, para retirarem as assinaturas às meia-noite, dia em que o requerimento for lido, do dia em que o requerimento for lido em plenário. Eu não posso acreditar que um senador atribua tamanha felonia aos seus colegas. Caso a caso, eu entro em cena faltando meia-noite, porque eu sou especialista nisso. Ouço a parte do senador Aécio Neves. Ilustre líder Aloysio Nunes, Vossa Excelência, mais uma vez, de forma absolutamente oportuna, como é do seu feitio, traz a esse plenário do Senado Federal um tema que tem causado perplexidade e indignação em todos os brasileiros, senador Aloysio Nunes. Não se trata apenas de um negócio, talvez o pior, mais perverso para com as contas da companhia já feito pela Petrobras em seus 60 anos de existência. Porque a eles, infelizmente, a esse episódio se somam outros. Todos os dias, tanto nós que estamos aqui no Congresso Nacional, seja a imprensa, sejam cidadãos de várias partes do Brasil, recebem informações sobre o modus operandi, de que forma, a partir de que critérios e com que objetivos as empresas públicas brasileiras vêm sendo administradas ao longo desses últimos anos. Ontem, e eu sempre fui muito crítico, Vossa Excelência também é testemunha, sempre da subordinação desta Casa, do Senado Federal, a Casa da Federação, com homens e mulheres experientes, com currículo extenso de serviços prestados ao Brasil, mas sempre se curvando às vontades do Poder Executivo. Ontem foi um dia de gala para o Senado Federal. Apesar das pressões, apesar das ameaças, um grupo expressivo de senhores e senhoras senadores assinaram um pedido de CPI que permitirá que cada uma dessas questões levantadas, denunciadas, possam ser esclarecidas. A CPMI, sabe Vossa Excelência, e tanto a CPI, se vier a ser instalada no Senado, não tem o poder de forma preventiva, responsabilizar e eventualmente punir quem quer que seja. Ela, sim, traz consigo, no seu arcabouço, os instrumentos necessários para que aquela velha cantilena do que eu não sabia, fui mal informado, aliás, uma praxe, uma regra, quando alguns membros do governo são pegos com a boca na botija, uma regra dos dirigentes do Brasil dos últimos anos possa ser superada. Mas a questão é muito mais grave, senador Aloysio. Não se trata apenas de um negócio ou de uma negociata, como parece ser. Trata-se da absoluta e irresponsável falta de critérios com que os cargos públicos vêm sendo ocupados no Brasil ao longo desses últimos 10, 11 anos. E não é apenas nas empresas públicas, também nos órgãos da administração direta. Perdeu-se a visão daquilo que é essencial, senador Aloysio, a meritocracia, o compromisso com a coisa pública, o conhecimento de causa.
e as consequências estão aí por todo lado. Vossa Excelência, de forma extremamente oportuna, traz também aqui, não uma denúncia, mas um alerta. Eu fico com Vossa Excelência. Não posso crer que qualquer senador ou senadora da República possa se submeter a qualquer tipo de pressão de quem quer que seja para violentar a sua vontade e a sua consciência. Mas a simples ameaça, e como Vossa Excelência, não posso crer que o senador Giangello a tenha feito, mas a simples ameaça de que existem argumentos que não podem ser explicitados à luz do dia, possam levar parlamentares a mudar a sua posição. Teremos, sim, uma comissão parlamentar de inquérito. Poderemos ter, inclusive, senador Mozarildo, que preside essa sessão, uma comissão parlamentar mista, se essa for a vontade majoritária também, não majoritária, mas a vontade da Câmara dos Deputados, ao alcançar também o número regimental de assinaturas. Mas os efeitos já estão aí, senhor senador, meu ilustre líder. Agora mesmo, recebi ao entrar no plenário os dados da Bovespa de hoje. Bastou uma pesquisa de opinião acenar para uma diminuição de popularidade da presidente da República. Hoje, senadora Luísio, as ações da Eletrobras, hoje, estão nesse exato momento, subindo 9,8% e da Petrobras 6,8%. Será que esse governo se fragilizou de tal forma que basta um prenúncio mesmo distante ou uma leve perspectiva de que não continuarão no poder para que a sociedade reaja, os mercados reajam e as empresas recuperem o seu patrimônio, ou pelo menos parte dele. Portanto, fica aqui os meus cumprimentos mais uma vez a Vossa Excelência, que aqui já disse de forma muito clara as perdas que brasileiros tiveram, que trabalhadores tiveram a investirem nessa companhia, ou nessas companhias, não apenas a Petrobras, a Eletrobras e algumas outras. Portanto, a partir da próxima semana, nós esperamos que logo na terça-feira, o senador Renan Calheiro possa já estar solicitando aos partidos políticos, após a leitura do requerimento, a indicação dos membros que irão compor essa comissão parlamentar de inquérito, que, repito, se alcançada na semana que vem na Câmara o número regimental de assinaturas, poderá se transformar numa comissão mista. Mas, enquanto isso, nós avançaremos no Senado da República, porque essa é a nossa responsabilidade, não apenas como líderes de oposição, mas como cidadãos brasileiros, indignados que estamos com a forma com que o país vem sendo governado e, sobretudo, a absoluta ausência de respostas e a permanente tentativa de terceirizar responsabilidades. Portanto, vamos, quem sabe, iniciar um novo tempo no Senado da República, onde nós possamos diminuir, pelo menos minimizar, o enorme divórcio que nós assistimos hoje entre sociedade, entre representados e seus representantes. Aqueles que assinaram essa comissão de inquérito, que querem as investigações, certamente vão ao encontro de um sentimento que, estou certo, é amplamente majoritário na sociedade brasileira. Portanto, com a palavra, aqueles que devem explicações à sociedade brasileira. Apenas para concluir, senhor presidente, eu agradeço a parte, meu prezado presidente Aécio Neves, que só vem robustecer com seus argumentos, com a sua palavra, a minha linha de raciocínio. Volto ao tema das assinaturas, senhor presidente. Eu não apenas não acredito que nenhum senador que tenha subscrito o nosso requerimento venha a retirar a sua assinatura. Ninguém assina um requerimento desse sem ter meditado, sem ter pesado, sopesado, sem ter medido muito antes de cortar. Mais ainda, senhor presidente, eu tenho dificuldades em compreender em acreditar que senadores que sustentam o governo nessa casa pensem tão mal dos seus colegas, tenham tão pouco apreço aos seus colegas subscritores dessa CPI, que alardeiem, que venham a alardear que serão capazes de, conversando caso a caso, nos 5 minutos anteriores à meia-noite, quando todos os gatos são pardos, conseguir que colegas seus, representantes do povo, eleitos pelo voto majoritário nos seus estados, venham a descumprir o compromisso que assumiram.
seria uma tragédia, não só para os senadores que renegarem a sua assinatura, mas uma tragédia para a nossa instituição, uma tragédia para o Senado Federal. Muito obrigado. Concedo a palavra nesse instante à senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, como oradora inscrita.